tríades, a gente também tem outras formas de escrever. Então a gente vai ter a posição aberta e a posição fechada. Primeiro, falando sobre a posição fechada, é quando a gente coloca as 3 notas logo uma em seguida da outra, né? A gente tem a tônica, a terça e a quinta, e elas são colocadas próximas umas às outras, tá? Então isso é a posição fechada. A posição aberta é quando a gente mantém a tônica na nota mais grave e a gente muda a posição da terça ou da quinta, ou da terça e da quinta. Então a gente, quando muda essas 2 notas de lugar, a gente chama isso de posição aberta, mas a tônica continua como nota mais grave. E daí a gente vai ter a inversão das tríades, tá? Quando a gente tem a tríade normal com a tônica na nota mais grave, a gente diz que ela está na posição fundamental. Só que a gente também pode colocar a terça como nota mais grave ou a quinta como nota mais grave, tá? E quando a gente coloca ou a terça ou a quinta como nota mais grave, a gente tem uma inversão das tríades, certo? Aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma tríade maior na posição fundamental, posição fechada aqui, ó, com a nota mais grave sendo a tônica. Aqui, a gente colocou a tônica lá pro agudo e quem está mais grave é a terça. Então a gente tem aqui a primeira inversão, quando a terça vai como nota mais grave. Quando a quinta é a nota mais grave, a gente tem a segunda inversão. Então a gente tem aqui, ó, posição fundamental, quando a tônica está lá no grave. Primeira inversão, quando a terça está no grave. Segunda inversão, quando a quinta está no grave. E aqui eu coloco para você todas as inversões das tríades. Então, por exemplo, a tríade menor. Aqui é a posição fundamental, com Mi bemol aqui no meio e a tônica como a nota mais grave. Aqui na primeira inversão, eu tenho Mi bemol como a nota mais grave, a terça como a nota mais grave. Depois, na segunda inversão, a quinta, certo? Aqui também, tríade aumentada, a mesma coisa. Dó, Mi, Sol sustenido na posição fundamental. Primeira inversão, Mi na posição mais grave, Sol sustenido e Dó. Segunda inversão, a quinta, o Sol sustenido como nota mais grave, depois o Dó e o Mi. E na tríade diminuta, a mesma coisa, né? A gente tem aqui a posição fundamental, certo? Com Mi bemol e o Sol bemol e o Dó na tônica. Depois, na primeira inversão, o Mi bemol sendo a nota mais grave, a terça sendo a nota mais grave. E por último, o Sol bemol, que é a quinta sendo a nota mais grave, certo? O que é importante de dizer sobre as inversões? Quando a gente altera quem está no grave, não vai alterar a função de cada nota, certo? Então não é porque a terça está no grave que ela vai passar a se chamar tônica, que ela vai ser a nota principal do acorde, não. Isso aí é só uma inversão do acorde, né? Então assim, o Dó vai continuar, nesse caso, por exemplo, aqui, o Dó vai continuar sendo a tônica, vai continuar sendo a nota principal, o Mi bemol vai continuar sendo a terça e o Sol bemol vai continuar sendo a quinta. A diferença é a posição que as notas estão, né? Ela não vai alterar a função de cada nota, de uma ser a tônica ser a mais importante, ser o centro tonal, e a outra ser uma dominante, a outra ser a mediante. Isso não vai mudar. A única coisa que vai mudar é a posição das notas que elas estão escritas.